tá? Fica à vontade. A todos desejo um bom dia. Retornando aí a nossa aula, as nossas aulas. Vamos ver aí hoje função racional aplicada às agrárias, né? Às ciências agrárias. Se houver alguma dúvida, como sempre, pode perguntar, tá certo? No decorrer da aula. E dando continuidade. Vamos iniciar com a parte, uma breve introdução, com definições, conceitos, tá certo? Nós já temos visto que em polinômios, né, quando é multiplicados por constantes, somados, subtraídos, os resultados sempre são novamente polinômios. Então, quando a gente pega um polinômio e divide por um outro polinômio, ou soma por um outro polinômio, ou subtrai por outro polinômio, o resultado sempre é polinômio. Quando ocorre a divisão entre polinômio, não. Nesse caso aí, nem sempre vai ser obtido um polinômio. E nesse caso, o quociente entre dois polinômios, ou entre um polinômio, um monômio, ou entre a divisão que tenha um polinômio no seu quociente é dado como função racional. Então, quando a gente vai ver a divisão, a gente vai ter aí função racional. Em outras palavras, quando eu tenho no denominador a variável, eu tenho aí uma função racional. Ou seja, a função racional é quando, dentro de uma divisão, né, que é a razão, que é o quociente de polinômio, o x ele está no denominador. Se ele estiver apenas no numerador, ele não é função racional. Para ser função racional, ele tem que estar no denominador. Pode estar nos dois, sem problema nenhum. Pode estar no numerador e no denominador. No entanto, para ser a função racional, ele tem que obrigatoriamente estar no denominador. Tá certo? Então, quando a gente faz uma razão entre dois polinômios, dois monômios, dois binômios, então ele é chamado de função racional. Então, obrigatoriamente tem que estar assim no denominador. O domínio da função racional é o conjunto de valores das variáveis, as quais o denominador deve ser diferente de zero. A gente sabe que o denominador não pode ser igual a zero. Não existe nenhum número dividido por zero. Então, ele não pode ser zero. Tá certo? Está aqui a definição em forma de função. F de x é igual a uma função aqui qualquer, chamei de p de x, dividido por uma outra função também qualquer, que eu chamei de q de x. Então, essa é a forma de uma função racional, se dividir uma função por outra função. A variável, obrigatoriamente, tem que estar no denominador, pode estar ou não no numerador. Agora, no denominador, ela tem que estar. O P e Q são polinômios, tá certo? Do x, né? E Q de x não pode ser igual a zero. Aqui não pode ser igual a zero. Em hipótese nenhuma. O denominador nunca pode ser igual a zero. Tá certo? Então, as funções racionais são classificadas em próprias. Se o grau do polinômio do numerador for inferior ao grau do polinômio do denominador, e imprópria, se o grau do numerador for maior. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Funções racionais próprias,
A gente consegue ver aqui, ó, eu tenho aqui duas funções, né? Função linear, função quadrática. Então, se o que estiver no numerador for menor do que do denominador, aqui é uma função linear, aqui é uma quadrática, então é menor, é uma função racional. Função linear, função cúbica, função racional própria. Tem a função linear aqui, a função cúbica. Quando elas são impróprias, é o contrário, né? Você vai ter aqui uma função cúbica, 2y cubo, que é y quadrado, então essa aqui é maior do que essa, então é chamada de irracional, aliás, de própria. Se forem iguais também, tá certo? Pode ser maior ou igual ao denominador. Então, se forem iguais, aqui a gente vê 3, essa ao quadrado e essa ao quadrado. Então, aqui é uma função do segundo grau, aqui é uma função do segundo grau, função quadrática, função quadrática. Então, aqui é chamada de função racional imprópria. Tá certo? Algumas considerações para a gente entender melhor essas aplicações e essas definições de função racional. O domínio de uma função racional consiste de todos os números x, tais que, está aqui, né, o q de x é diferente de zero, ou seja, denominador diferente de zero, não pode ser igual a zero. Ao contrário dos polinômios cujos gráficos são curvas contínuas sem interrupções, a gente vê isso nas diversas funções que fizemos, né? Linear, quadrática, cúbica. O grau de uma função racional pode apresentar interrupções, ou seja, descontinuidade nos pontos onde o dominador é igual a zero. Então, quando o dominador é igual a zero, ali há uma interrupção, ou seja, o gráfico, como não pode ser zero, então não há uma continuidade ali naquela questão. Olha aqui, ó. Observe que x menos 1 é o denominador, y é igual a 1 dividido por x menos 1. Então, se eu boto que x menos 1 tem que ser diferente de zero, que é o denominador, o x é diferente de 1. Ou seja, você observa aqui, ó, que num ponto onde o x é 1, há uma interrupção. Por quê? Porque ele não pode, o gráfico ele não consegue passar no número 1, porque o número 1 aqui iria anular o denominador, iria torná-lo zero. Então, não há continuidade aqui no ponto 1. Então, sempre vai haver essa descontinuidade aonde o denominador for anulado, porque o gráfico não consegue passar para o outro lado, porque aqui não existe valor, né? O x aqui, ele não existe. O gráfico, ele acompanha os valores de x e y. Então, a partir do momento que o y, se o y aqui for 2, aliás, se o x for 2, o y vai ser, ó, 1 dividido 2 menos 1, 1 dividido por 1 dá 1. Então, quando o x for 2, o y é 1. Então, a gente consegue visualizar isso tranquilamente. Quando o x for 2, está aqui, ó, o y é 1. Está bem aqui. Agora, quando o x for 1, aí o y não existe. Então, se ele não existe, há aqui uma descontinuidade. Quando o x for 0, o y é menos 1. Vai ficar 1 dividido por menos 1, vai ficar menos 1. Então, aí está aqui, ó. Então, entre o 0 e o 2 aqui, ó, tem 1, ele não existe. Vai ter qualquer número aqui, né, entre 1 e 2, vai dar esses valores aqui equivalente a y. Entre 0 e 1 também. Então, vai ter essas curvas aqui que não tem continuidade, elas são descontínuas. Há interrupções. No caso aí, a reta do y, ela não tem a mesma metragem da reta do x, não é? Não, não existe reta de x e reta de y, não, viu? Aqui a gente tem... são duas curvas
que é origem de ponto, e um ponto é um conjunto, x e y. O que eu quero dizer é que quando o x for igual a 1, nesse caso, nessa função aí, você vê que o x não pode ser 1. Quando ele for igual a 1, há uma interrupção no gráfico. Né? O gráfico ele tem comportamento diferente, por isso que ele tem interrupção. Geralmente, quando a gente tem uma função quadrada, um polinômio, né? Ele gerava aqui sempre um gráfico, ou ele é uma reta, ou uma curva. Né? Nesse caso aqui, ele não consegue gerar um gráfico, aí ele fica dois gráficos, porque há uma interrupção. Então, eu gerei dois gráficos. E no meio desses dois gráficos há uma linha, essa linha aí é uma linha de interrupção, quer dizer que não há valor de y quando o valor de x anular o denominador. Nesse caso aí é menos 1. Além, nesse caso aí é 1. O 1 anula o denominador, porque 1 menos 1 vai ficar 0, né? Entendeu aí? Tô entendendo. Ao contrário dos polinômios, a função racional pode não estar definida para determinados valores, né? Como nós vimos. Próximo desses valores, algumas funções racionais têm gráfico que se aproximam bastante de uma reta vertical, que é chamada de assítota. Então, a assítota vertical que é representada por linha tracejada. Essas linhas aqui na vertical é chamada de assítotas vertical. Tá certo? Quando eu tenho aqui uma função, ó, x ao quadrado menos 1, quando eu tenho aqui uma função quadrada, que ele vai ter dois valores de x. Tá certo? Ou seja, ele vai ter duas linhas de interrupção de x, que é chamada essas assítotas. Né? Quando a gente calcula isso aqui, ó, x ao quadrado menos 1 diferente de zero, ó, o denominador deve ser diferente de zero. Ó. Que é o denominador x ao quadrado menos 1. Então, x ao quadrado menos 1 diferente de zero. Passa para o outro lado 1, x ao quadrado é diferente de 1. Isso aqui está ao quadrado, vai para o outro lado, fica mais ou menos raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então, x é diferente de mais ou menos 1. Ele nem é igual a 1 e nem pode ser igual a menos 1. E se eu substituir aqui no lugar do x o 1, 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0. Se eu colocar o menos 1 ao quadrado dá 1, positivo. 1 menos 1 também é 0. Então, ele não pode ser nem 1 nem menos 1. Então, ele vai ter esse comportamento aqui, ó, assítota. Ele vai ter três gráficos. Vai ter um gráfico antes do menos 1, vai ter um gráfico depois do 1, e vai ter um gráfico entre o menos 1 e o 1, né? Nos valores menos 1 e 1. Então, ele vai ter esse comportamento aqui. Então, aqui são as interrupções. Aqui ele tem duas interrupções. Então, quando ele tem duas raízes, tem duas interrupções. Se tiver três raízes, vão ter três interrupções. Se só tiver uma raiz, tem só uma interrupção. O denominador, né? Tiver só um valor de x, tem uma interrupção. Se tiver dois valores de x, como a função quadrática, se tiver três valores de x, como uma função cúbica, vai ter três interrupções. Tá certo? Então, vai ser sempre dessa forma. Isso aqui, então, são chamadas de assítotas verticais. Uma exceção é o caso em que, apesar do denominador ser igual a zero para um determinado valor de x, esse pode ser cancelado no processo de fatoração simplificado, que foi aquilo que nós vimos lá na revisão, quando nós aplicamos ali produtos notáveis. Como, por exemplo, né, eu vou mostrar aqui nesse caso. Nesse caso, a função apresenta apenas um furo num denominador. Isso aqui, ó. Observe que aqui o denominador x mais 2, né, ele pode ser um x mais 2 diferente de zero aqui, ó. Mas se eu simplificar isso aqui, né, observe que eu posso x ao quadrado mais 2, eu tirando aqui o x, então vai ficar
x mais 2 dividido por x mais 2 vai ficar x por 1 é igual a x. Observe que se eu pegasse esse daqui, ó, x mais 2 diferente de zero, x diferente de menos 2. Então, quando eu posso simplificar essa função, como nós já tínhamos visto anteriormente, né? Quando eu tenho aqui, eu posso estar simplificando, quando o denominador é igual a zero, né? Eu posso eliminá-lo, posso simplificá-lo. Então, aqui eu vou saber apenas que, quando o x for menos 2, eu vou colocar apenas um furo aqui, ó. Ou seja, ele há uma interrupção, porque realmente não pode ser zero aqui, mas quando eu simplifico a minha equação, né, ele pode ter continuidade. Então, observe que o gráfico aqui ele tem uma continuidade. Tá certo? Então, ele vai ter apenas um furo aqui no valor aonde ele seria anulado, no valor de x onde seria anulado. Tá certo? Porque aqui, se eu substituir aqui na função geral aqui, ó, ele não vai existir, que vai ficar menos 2 mais 2, aí ele não vai existir, vai dar zero aqui, não existe. Vai ser zero, não existe. Tá certo? Mas se eu substituir antes e depois, ele tem uma continuidade na função. É bem interessante isso aqui. Outra característica de algumas funções é o fator da função começar ou terminar cada vez mais perto de uma reta horizontal, que é chamada de assítota horizontal, que essa aqui seria, nesse caso aqui, ó. Essa aqui seria a assítona horizontal. Então, ela pode ser o próprio eixo do x, ou pode ter apenas uma reta aqui, onde vai estar se aproximando sempre dela, e nunca vai dar esse valor, tá certo? Então, nesse caso aqui vai ser igual a 1. Olha aqui, se aproximando também, né, na assíntota vertical da própria reta aqui. Então, vai depender do tipo de gráfico. Cada gráfico vai mostrar um comportamento. Então, quando ele fica se aproximando da horizontal aqui, é chamada de assítota horizontal. Ela pode ser o próprio eixo do x, ou pode ser uma outra linha, tá certo? Como também a assítota vertical pode ser o próprio eixo do y também, né? Se o denominador for só o x, ele vai ficar aqui perto do eixo do y. Também pode ser dessa forma. Com isso, a gente pode dizer que uma função f de x aí, cuja variável x está no denominador, a gente tem aqui uma função bem simples, k é um coeficiente, e x aqui está no denominador, é definida como função racional. A gente vai ver essa bem simples aqui, estudar para que eu possa mostrar a aplicação dentro das agrárias dessa função. Depois a gente vê um outro tipo também. Aqui a gente vê k, né, dividido por x. O f de x ou o y aqui é a variável dependente, como sempre nós já vimos. O x é a variável independente, ela está num denominador, por isso que é chamada de função irracional. E k é um parâmetro ou coeficiente, né? Assim pode ser colocado. Se a gente botar aqui um 1 aqui no denominador, a gente tem o que aqui? Uma proporção, né, onde eu posso fazer o estudo de meios por extremos. Ó. F de x dividido por 1 é igual a k dividido por x. Então, eu posso pegar, né, dessa forma que está aqui, ó, e inverter. Né? A gente sabe aqui que o f de x, quando eu inverter, vai ficar no denominador, não pode ser zero, né, para todo qualquer x. Então, eu posso inverter. Ó. Vou colocar 1, inverter com f de x, aqui vai ficar 1 vezes x dividido por k. Vai estar dessa forma aqui. Ó. 1 sobre k igual a x. No lugar desse 1 sobre k, eu posso colocar o valor de a. Ó. Substituir. É apenas para que eu possa estar fazendo uma referência a uma função linear. Porque a gente sabe que o a vezes x, né, seria uma função linear. Então, eu estaria deixando aquela linear. Então, quando eu inverter
uma função f de x igual a k sobre x, se eu invertê-la, vai ficar 1 sobre f de x igual a x. Né? Sabendo que o a seria 1 sobre k, né? Que foi o que eu inverti aqui. Tá certo? E aí, quando eu faço isso, eu posso dizer que eu estou linearizando essa função. Ou seja, vai ter uma relação agora linear entre x e 1 sobre f de x, né? 1 sobre y, f de x ou y. Então, eu posso fazer dessa forma. E aí eu posso estar encontrando valores, como a gente já fez lá anteriormente com a função linear. Né? Eu posso achar o valor de a. Como é que eu acho o valor de a? Fazendo a taxa de variação, como nós fizemos com a função linear, do mesmo modo. A gente consegue fazer. Então, a gente pode colocar aqui, ó, que os dados de uma tabela ilustram essa relação linear quando a variação de 1 sobre f de x não for, aliás, for constante e não nula, ou seja, ser uma constante, como nós já vimos, né? Uma função linear seria a variação de f de x. Uma função racional seria a variação de 1 sobre f de x, né? Estaria invertido isso aí. Então, olha, por exemplo, vou pegar aqui esses exemplos para que vocês possam entender. Tem-se que o plantio de uma gramínea para alimentação animal dá-se pela quantidade de sementes em linha de 5 metros como função do poder germinativo desta, o qual varia em termos percentuais. É, pois, de se esperar que quanto maior o poder germinativo, menos sementes serão necessárias para atingir a produção. Assim, a produção e o poder germinativo são grandezas inversamente proporcionais, né? Ou seja, quanto maior for o poder germinativo, né, eu vou precisar de menos semente para a produção. Então, descreva o domínio e construa o respectivo gráfico. Encontre a função correspondente, calcule a quantidade de sementes quando o poder germinativo for de 80%, e qual será o poder germinativo para 116 sementes. Tá certo? Então, a gente vê aqui, ó. Aqui a quantidade de semente. Observe que quando eu tenho um poder germinativo baixo, eu vou precisar de muitas sementes para manter a mesma produção. Quando eu vou aumentando esse poder germinativo aqui, ó, 90% dele, só vou precisar agora de 25 sementes por linha. Quando eu tenho 10%, eu vou precisar de 232 sementes por linha. Ou seja, quanto menor o percentual de germinação, mais semente eu vou precisar para garantir aquela produção. Isso é natural. Por isso que a gente hoje procura sementes de boa qualidade, ou seja, semente com um grande poder germinativo, para que eu possa usar menos semente e garantir aí a produção. Então, o que é que a gente vai fazer? Semelhante ao que nós já fizemos anteriormente com as funções lineares, né? Só que a função ela só vai ser linearizada numa função racional aqui se essa daqui for inversa. Ó. Q sobre P, eu vou inverter esses valores, aí eu vou fazer a variação dessa função inversa. Então, primeiro eu vou inverter aqui. Essa é a diferença. Aqui é o domínio, né, que a gente vai colocar. Então, o domínio ele vai estar entre 0 e 100%. A gente pode colocar dessa forma. Então, maior que 0, menor que 100%. Ou eu posso utilizar os valores que tem, né? Maior ou igual a 10, menor ou igual a 90. Eu gosto mais da ideia de colocar o primeiro domínio, porque a gente engloba todos os valores maior que 0 e todos os valores menor que 100. Inclusive aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E aqui 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99. O 0 e o 100% não existe, porque não vai, se for 0%, quer dizer que não vai germinar nada. Se o poder germinativo dele é de 0, não germina nada. E de 100% também não existe, né? Pode chegar lá um 99,
mas sempre vai ter uma ou outra semente que não vai germinar. Então, pode estar se aproximando aí, tá certo? Então, pela própria lógica, não existe poder germinativo de semente para 100%. Né? Tem bem próximo, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Como também não vai ter zero, né? Vai ter que germinar alguma coisa, só se tiver tudo mortas as sementes. Vai ser zero. A gente vê aqui, ó, que quanto eu for aumentando esses valores aqui, a gente tem esse gráfico. Ó. Quando for 10 aqui, ó, dá 232. Quando for 30, dá 77. Quando for 50, dá 33. Quando for 90, 70, dá 33. Quando for 90, dá 25. A gente vê que ele tem esse comportamento aqui, ó, decrescente. Tá certo? Então, está aqui o domínio e está aqui o gráfico. Agora, vamos aqui à função em si. O que é que eu vou fazer? Eu vou inverter. Ó. O QP é o quê? K sobre P. Função aqui, eu quero saber qual é o valor de K. Tá certo? Então, para eu saber o valor de K, eu vou transformá-lo aqui no valor de A e linearizar. Então, eu vou inverter isso aqui. Ó. Vou colocar 1 sobre Q igual a P sobre K. Aí, quando eu separo isso aqui, um KP, 1 sobre QP é igual a 1K vezes P. No lugar de 1K, eu vou botar o A. A é igual a 1 sobre K. Então, assim, né, o K também, do mesmo jeito que o K é igual a 1 sobre K, o K é igual a 1 sobre A. Né? Mas eu vou precisar dessa informação aqui, para substituir. Então, aqui agora eu tenho uma função aqui linear, tá certo? 1 QP é igual a A vezes P. Então, eu vou ter aqui uma função linear entre 1 QP com P. Né? O A vai ser o coeficiente linear, o coeficiente angular dessa função invertida. Então, eu vou precisar inverter esses valores aqui. A relação linear, tá certo? Dada dessa forma, a relação linear. Observe que o valor de A vai ser o quê? O ΔF dividido por ΔX, numa função linear. Já que aqui é uma função, uma relação linear, então vai ter o quê? O delta de 1 sobre QP dividido por ΔP, né? Dentro dessa função aqui, ó. Tá certo? E é constante também, logicamente. Então, a mesma relação aqui linear que eu vou utilizar. Aqui seria de uma função linear, e aqui eu estou fazendo de uma função racional, no qual estou invertendo e transformando numa função linear. Aí, feito isso, eu vou inverter aqui. Ó. Eu vou inverter, é só pegar e dividir, né? 1 dividido por 232,56. Aí, 1 dividido por 77,52. 1 dividido por 46,512. 1 dividido por 33,223. 1 dividido por 25,34. Quanto dá esses valores aqui? Dividam aí para ver. Confirmem. Vou colocar aqui, vocês confirmem. Vê se vocês conseguem dividir. Vejam se são esses valores aí que vocês conseguem. Conseguiram? No caso, 1 dividido por 232,56. Isso. Você vai inverter, né? Você vai inverter, então, é dividir 1 pelo número. Quando eu vou inverter um número, é dividir o número por ele. A inversão do número é dividir 1 pelo aquele número, qualquer que seja. Qual a inversão de 2? 1 dividido por 2, que dá meio.
Então, quando eu vou inverter o número, é justamente Então, esse daqui de 1 dividido por 232,56 deu 0,0043. isso. Isso mesmo, Luan. Um aproximado. A gente faz uma aproximação. Bem, então, quando a gente faz isso, aqui agora a gente pode fazer a variação. Então, eu vou variar o valor de 1 sobre QP, em função de P, dividido pela variação de P. Então, o que a gente já tinha feito numa função linear. Então, agora vai ser só com essa variação aqui. Então, vai ser esses valores aqui, dividido por esses aqui. Vai ser esse menos esse, dividido por esse menos esse. Então, ó, variação vai ser o Q de P2, está aqui, dividido pelo Q de P1, dividido pelo P2, aliás, menos Q de P1, dividido pelo Q de P1, aliás, dividido pelo P2 menos o P1. Então, ó, esses valores aqui. Então, se eu fizer com o próximo também, ó, 0,0129 menos 0,0043, 30 menos 10, é esse valor. Se eu pegar isso aqui, 0,0215 por 0,0129, 50 menos 30 dá 20, dá o mesmo valor também. Então, a gente, se fizer aí com todos, a gente já vê aí que dá uma constante, que é o objetivo. Tá certo? Como nós já tínhamos feito anteriormente, né? Como eu disse. Então, se deu uma constante, tá certo? Então, eu já tenho aí o valor de A. Então, o valor de A é justamente quando dá uma constante, essa relação aqui. Então, se der uma constante aí, já tem o valor de A, tá certo? A igual a 0,0043, constante. Achando o valor de A, a gente sabe que K é igual a 1 sobre A, nós já vimos lá, né? Quando calculamos. Então, eu vou aqui botar que K é igual a 1 sobre 0,0043. Logo, K vai ser igual a 2.325,6. Se a gente dividir 1 por esse número aqui, consequentemente, a minha função, só substituir no lugar do K, o seu valor. É a minha função racional. Alguma dúvida? Seria semelhante à função linear. Não tem muita dificuldade para quem aprendeu lá a função linear. Quem não, dê uma olhadinha lá novamente e a gente tenta retornar e ver. Porque quando eu fiz essa relação linear entre P e 1 sobre QP, que é em função de P, então eu já tenho que entender que eu vou fazer semelhante ao que foi feito anteriormente lá na função linear. Pronto, achei a minha função racional. Se eu achei a função racional, ele quer agora isso aqui, ó, duas perguntas. Calcula a quantidade de semente quando o poder germinativo for igual a 80%. E qual será o poder germinativo quando for 116 sementes? A cada então, primeiro eu vou saber aqui qual é o Q quando o P for 80. Então, eu vou usar a função, está aqui a função. É só substituir diretamente. Então, substituindo aqui no lugar do P, botando 80. Eu vou ter aí que o QP é 29. Então, vai ser apenas necessário 29 sementes, tá certo? Por linha. E a outra pergunta é qual o poder germinativo para 116 sementes? Tem que saber qual é o P, quando o QP for 116. Então, a minha função, do mesmo jeito, né? Essa é a função. Que em função de P é igual a 2.325,6 por P. Substituindo aqui, no lugar do QP 116. Aí eu posso inverter isso aqui, ó. Então, P vai ficar esse por esse. P é igual a 20,04.
ou seja, o P é aproximadamente 20%, né? Para 116 sementes. Então, quanto menor for o poder germinativo, maior a quantidade de semente. Quanto maior o poder germinativo, menor a quantidade de semente. Dúvidas? Dúvida? Nenhuma? Não. A gente segue adiante. Vamos falar um pouquinho sobre aquelas definições de acítotas, né? E entender um pouco com funções aplicadas. Então, para encontrar a acítota horizontal, faz-se um X tender aos extremos, né, do domínio em questão, e a acítota vertical é obtida fazendo o limite desses pontos de definição de indefinição da função. Então, deve-se enfatizar que o limite da função significa avaliar o comportamento desta quando se aproxima de algum valor, né, do valor que será anulado ali, o denominador, tá certo? Sem assumir aquele valor, ele se aproxima, mas não se assume. Isso aqui é muito aplicado dentro da agricultura, tá certo? Essas funções racionais, ela tem muita aplicação. A gente vai ver alguns exemplos, tá certo? De comportamento em resposta de crescimento de animais, né? No caso da zootecnia, ou de produção agrícola, no caso de agronomia, das agrárias de maneira geral. Então, são representados através de algumas acítotas. Eu vou mostrar também alguns exemplos com isso. Então, por exemplo, olha que exemplo bem simples. Considerando que, em experimento de adubação, a resposta do crescimento de uma planta, qualquer aí, né, pode ser dada pela equação abaixo. Está aí a equação. Em que x é maior que zero. Então, x ele é um valor aí positivo. Afinal, ele é a quantidade de fertilizante adicionado. Então, eu esboço o gráfico que corresponde a essa função. Ele quer ver aqui qual é o gráfico. Então, a gente já vê aí que o x aí, diferente, o x mais 5 diferente de zero, quer dizer que o x não pode ser igual a menos 5. No entanto, para essa questão aqui, a gente já sabe que eu não vou utilizar o x, não vai ser anulado. Por quê? Porque o x aqui eu estou colocando como maior que zero. E aqui está dando que é diferente de menos 5. E aqui ele já está dizendo que ele é diferente de todos os números negativos. Então, nem me preocupo mais com anular o denominador, porque nessa função aqui ele não vai, se eu considerar o x um valor positivo, um valor maior que zero. Ele é maior que zero porque é uma quantidade, né? E não existe quantidades negativas, é quantidade de fertilizante. Então, você tem que, para você colocar fertilizante, você tem que colocar algum valor acima de zero. 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, meio quilo, 100 gramas, 1 grama, meia grama, tem que colocar alguma coisa, tá certo? Então, para esboçar esses gráficos aqui, a gente vai fazer essa análise, a gente vai induzir esse valor do x aí, tender ao infinito, a mais infinito. A mais infinito porque eu estou considerando que o x é maior que zero, então ele vai sair, né, de valor maior que zero e vai tender ao mais infinito, que é a quantidade fertilizante. Quando eu faço isso, eu só quero entender qual é o comportamento da planta, quanto mais adubo eu colocar. Então, se eu colocar 1 grama, qual é o tamanho da planta? Se eu colocar 10 gramas, 100 gramas, 1000 gramas, então, conforme o comportamento dela vai ser baseado justamente em quanto mais eu for colocando. Eu posso fazer qualquer número, desde que ele tenda ao infinito. Tender ao infinito é ir para 10 mil, 100 mil, 1 milhão, tentar botar valores altos, né? Valores que vão para o infinito. Então, vamos construir uma tabela, tá certo? E colocar o x indo ao infinito. Como eu falei agora há pouco, o x tendendo a menos infinito não faz sentido no problema aqui, né? Por quê? Porque é quantidade. Quantidade,
ele só é positivo, por isso que ele só vai tender ao mais infinito. Ao menos infinito não faz sentido para essa questão. Se não fosse isso, a gente ia fazer também para ao menos infinito. E aí ia encontrar a cítota. Então, botei aqui, ó, múltiplos de 10, né? 1, isso aí acrescentando zero, para tender ao infinito. Eu posso colocar até mais. Aqui cheguei até 100 mil. Pode botar 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, como quiser. É só para ver qual é o comportamento da função quando eu substituo. Então, se eu substituir aqui, ó, 20, vou colocando aqui nos valores, colocar 1 no lugar do x, colocar 1 no lugar do x e resolvo. Botando aqui até o número 100, observe o comportamento. 20 vezes 1 é 20, 1 mais 5, 6. Quanto dá para dividir? 20 vezes 10, 200. 10 mais 5, 15. 20 vezes 100, 2.000. 100 mais 5, 105. E aí você sai dividindo. Façam aí. Calculem. Vou tomar um copo d'água aqui e volto já.
Vamos lá? Conseguiram fazer? Então vamos lá aqui. 20 dividido por 6 vai dar 3,333, né? 333. 200 dividido por 15, 13,333. 2.000 dividido por 105 dá 19,48. Né? E se eu seguir adiante, vamos ver aqui. Confere aí o resultado de vocês. Confere. Tanto que, porque a gente observa aqui, ó, que quanto mais ele vai tendendo ao infinito, ele está se aproximando aqui do número 20. Mas ele não chega no número 20. Ó. Ele só faz se aproximar. Ó. Posso acrescentar mais zero aqui. Aqui está em 100 mil, pode botar 1 milhão, que ele vai dar 19,9999. Só vai acrescentar aqui mais 9, mas não chega ao 20. Então, nessa equação aqui, né, a gente já vê que a assíntota horizontal dela vai ser o 20. Ele não vai tocar na reta 20. O 20 é o número que não vai ter, que vai ser o limite. Né? Então, é muito fácil para a gente construir esse gráfico aqui. A gente consegue ver que nessa função aqui, o gráfico ele vai tentar aqui, né, antes do valor de 10 aqui, ó, ele vai até do 3, ó, e se ele for aumentando aqui, se for para 100, aí já vai para 19, né? Se for para 1000, ó. Então cada vez mais ele vai estar se aproximando aqui do 20. Ele vai tender a chegar no resultado 20 aqui, mas não vai tocar na reta 20. Então 20 aqui vai ser a assíntota horizontal. No caso, só tem uma reta aí, professor. Oi?
No caso, ele só tem uma reta, uma curva, no caso. Isso, nesse caso aqui, sim. E só a vertical. Ele teria a outra para valores de x igual a -5. Mas -5 é um número menor do que zero. E para quantidade fertilizante não é utilizado. Então, nessa questão, como falei anteriormente, ela não é utilizada. Agora, é claro que se eu colocasse valores negativos aqui de x, se ele viesse para cá, então quando ele chegasse -5, ele ia encontrar aqui uma assítota vertical. Quando o x for -5, ele vai vir para cá. Mas nesse caso aqui não se aplica por ser uma questão aplicada e está falando de quantidade, e quantidade são valores negativos, positivos. Entendeu? Então, muitas vezes tem que analisar isso. Se é uma questão aplicada, eu tenho que saber o que significa nesse contexto. Matematicamente, ele vai ter uma assítota vertical quando o x for -5. Ele vai passar aqui, vai estar aqui, por exemplo, aqui -5, ele vai vir para cá, assim, ó. Chegar aqui no -5, ele também vai ficar barrado. Aí eu ia colocar aqui uma retinha aqui, na vertical, no valor de -5. Ele não teria. Então, ele ia ter esse comportamento aqui para esses valores, e para valores menor que -5, tendendo ao infinito, ele também vai tender a valores negativos, já que vai ficar negativo aqui, né? E aqui ia ficar o quê? Se eu botar valores como, por exemplo, -1, né? Então, aqui ia ficar -20 dividido por... nesse caso aqui ia ficar -20 dividido por 4, que -1 mais 5 é dar 4. Né? E -10, aí ia ficar -200 dividido por -5, aí ia ficar 20. Então, possivelmente, o outro comportamento ia ficar semelhante aqui, ó. Só que ia ficar do lado esquerdo, ele ia ter esse gráfico aqui, chegando no -5, depois de -5 ele ia começar a crescer, também não ia dar o valor de -20. Tá certo? Então, seria isso aqui, em termos geral. Em casa aí, faça essas duas questões, tira aí um print dessa questão e dessa daqui. Tira aí da primeira aí, para vocês fazerem. Pode passar. Todos tiraram? Posso passar, gente? Pode. E aqui da segunda. Pronto. Tá certo? Façam isso aí e mandem por e-mail aí. E por hoje tá bom. Só foi para iniciar. Ainda hoje, hein? Sim, sim. É, Ainda tem alguns minutinhos aí, vocês. Tem 20 minutos. o senhor consegue passar para a gente esse slide aí, que é para a gente ter uma Sim, base? assim. Hoje só foi no início de uma aula, não quis puxar muito, não. Segunda-feira estaremos juntos aí. Até mais. Fazer a Beleza, chamada. obrigado. Fazer a chamada aqui, peraí. Beleza.